Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou fazendo a leitura da Palavra de Deus, Mateus, capítulo 25, versículo 1 e 2. A parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: não fique de fora. Não fique de fora. Você já ficou de fora de uma festa, de um evento? Você já ficou de fora? Como é ruim ficar de fora? Por isso nós vamos falar sobre não fique de fora. Não fique de fora. A nossa mensagem está baseada nessa parábola, a parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus Cristo conta que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que foram ao encontro do seu noivo. 5 eram nécias, 5 eram prudentes. As nécias levaram lâmpadas, é verdade, mas não levaram azeite, que servia de combustível para as lâmpadas ficarem acesas e brilharem. Assim eram as lâmpadas daquele tempo. E então o noivo demorou em voltar. Elas dormiram até que à meia-noite o noivo chega. As 5 noivas que eram prudentes deitaram azeite nas suas lâmpadas e elas ficaram acesas. E elas puderam então ver o noivo e entrar para a festa, e entrar para o reino. Todavia, as noivas nécias, que não levaram consigo azeite, tentaram pedir emprestado para as prudentes, mas elas não emprestaram porque elas tinham apenas o suficiente. E então elas foram correndo no mercado comprar aquele azeite. Mas quando elas chegaram, a porta já estava fechada, o noivo não as recebeu. Assim é o reino de Deus. Por isso você não deve ficar de fora. Quando Jesus voltar, você entrará no gozo eterno, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, na Nova Canaã, ou você vai ficar de fora? Por isso, não fique de fora. É o que nós observamos nesse texto da Palavra de Deus. Porque Jesus Cristo conta essa história? Para ilustrar, para mostrar muito bem como é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino maravilhoso. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre as nossas vidas, e o reino de Deus é o domínio de Deus na eternidade, onde todos nós iremos, nós que temos o nome escrito no livro da vida, para gozar eternamente. E Jesus, ele faz a figura do noivo. A noiva é a igreja. Nós fazemos parte da igreja, nós somos membros da igreja, nós somos a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Jesus é o noivo, e a primeira coisa que nós observamos aqui é que o noivo vai chegar. A Bíblia fala que Jesus Cristo, assim como ele veio, ele vai voltar. Assim como ele subiu para os céus, depois da sua ressurreição, ele vai descer, ele vai voltar para buscar a sua igreja, para sair ao encontro da sua noiva. Jesus é o noivo e ele vai chegar. E nós, como igreja, nós como povo de Deus, nós temos que esperar o noivo. A Bíblia fala que a vinda do Senhor é certa.
O profeta Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vida é certa. Por isso nós temos que estar preparados, porque o livro do profeta Amós diz o seguinte, em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E depois diz: buscai a Deus e vivei. Então, nós temos que esperar o noivo. E é o que nós observamos nessas noivas. Elas foram ao encontro do noivo. Elas foram ali aguardar o noivo. E nós temos que esperar pela vinda de Jesus. Assim como aquelas noivas esperaram pelo seu noivo. Mas, outra coisa que nós podemos observar nesse texto é que, ao esperar o noivo, você tem que levar lâmpadas. Você tem que levar lâmpadas. Por que lâmpada? Lâmpada é sinônimo de luz. E a Bíblia fala que nós devemos andar na luz. O noivo chegou tarde, chegou à meia-noite. E elas precisavam de luz para enxergar o noivo. Então elas levaram lâmpadas. E o que é a lâmpada? A Bíblia fala a respeito de si mesma: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é a nossa lâmpada. A palavra de Deus nos ilumina e nos leva ao conhecimento do noivo e nos prepara para encontrarmos com o noivo, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Você tem lido a palavra, você tem meditado na palavra, você tem encontrado luz na palavra. A palavra é a nossa lâmpada. Por isso, você que espera pela volta do Senhor Jesus, e você deve esperar, espere com lâmpadas. Espere meditando na palavra de Deus, que é a nossa lâmpada. Mas não basta termos a lâmpada, temos que ter o quê? O azeite. Naquele tempo, as lâmpadas não eram movidas a luz elétrica, porque não existia, nem a gás e nem a outra coisa a não ser pelo azeite. O azeite era o combustível que queimava e mantinha a lâmpada, a candeia acesa. Você tem levado azeite na sua botija? Você que espera pelo noivo, espera por Jesus, você tem que ter azeite. A Bíblia fala: seja alva a sua veste e que não falte azeite na tua botija. Nós temos que esperar o noivo como a noiva, pura, limpa, sem pecado, santo. Jesus, ele é santo. Jesus, ele vai voltar. Por isso, leve, além da lâmpada, o azeite para o encontro do noivo. O que é o azeite? O azeite é o óleo do Espírito Santo. O que nos ilumina, o que nos dá entendimento da palavra de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso nós precisamos encher as nossas botijas, a nossa vida do Espírito Santo. O Espírito Santo é o óleo que nos ilumina, que nos dá entendimento da palavra de Deus. Não basta levarmos a palavra de Deus, não basta nós lermos a palavra de Deus, nós temos que praticar, nós temos que entender a palavra. E só com a luz do Espírito Santo, só com o óleo do Espírito Santo é que nós vamos entender a palavra de Deus, porque o óleo do Espírito Santo, ele mantém as nossas lâmpadas acesas, ele nos dá um entendimento necessário, nos dá um entendimento devido para estarmos preparados para a volta de Jesus, assim como a noiva aguarda pelo seu noivo. Que na tua vida não falte o óleo do Espírito Santo. Outra coisa que nós vamos observar nesse texto da palavra do Senhor é que nós não podemos dormir se não tivermos o óleo.
se não estivermos preparados. Observe bem que o noivo tardou em voltar. Ele demorou, ele chegou meia-noite, ele deu tempo para aquelas noivas imprudentes saírem para comprar o seu azeite. Elas viram o azeite daquelas prudentes e viram que elas não tinham azeite, então elas tiveram tempo para ir ao mercado e comprar o azeite e se prepararem para o encontro com o noivo. Mas o que elas fizeram? Elas dormiram. Irmão, não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei como você tem andado com Deus. Não sei se você está falho, mas eu sei que Jesus vai voltar. Ele ainda não voltou. E parece que ele está demorando, mas ele não demora, ele vem na hora certa. Ele vem no momento certo. Mas se ele ainda não voltou, se Jesus, o noivo, ainda não chegou para buscar a sua igreja, a sua noiva, é porque ele tem dado tempo, ele tem dado oportunidade para você se preparar. Por isso é que a palavra de Deus no livro do profeta Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. A Bíblia fala também: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e compungido. Então, não durma. A Bíblia fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não perca tempo. Se você ainda não se acertou com Deus, corrija a sua vida, acerte a sua vida com Deus, vá buscar o azeite para acender a tua lâmpada e esteja preparado para a volta de Jesus, esteja preparado para a volta do noivo. É o que nós vamos observar. Aí você vai falar: mas as prudentes descansaram, dormiram. Sim, mas elas estavam preparadas. Elas estavam descansando na presença do Senhor. E por isso, então, você tem que se preparar, se precaver. Por quê? Porque se você não estiver preparado, você vai se arrepender depois. Observe bem aquelas noivas nécias. Elas não levaram azeite. E as suas lâmpadas não puderam se acender. E elas não puderam ver o noivo. E elas não puderam entrar. E então elas foram correndo ao mercado, mas já era tarde demais. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. A Bíblia fala que Deus é tardio em irar, mas um dia ele se ira. A Bíblia fala que não tarda o dia do Senhor. E nós estamos vendo muitos sinais que estão antecedendo a volta do Senhor Jesus. A Bíblia fala dessa epidemia ou dessa pandemia. A Bíblia fala da praga dos gafanhotos. E muitos sinais estão acontecendo. Então, irmão, faça como aquelas noivas prudentes. Leve o azeite do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, se prepare, que a tua lâmpada esteja sempre acesa, porque depois você vai se arrepender. Depois vai ser tarde. Quando Jesus voltar, quando a última trombeta tocar, Jesus virá nas nuvens para buscar a sua igreja. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai arrepender para sempre, como aquele rico que morreu e não morreu preparado e ficou de fora. Por isso, não fique de fora. Não fique de fora. Por quê? Porque você vai perder o melhor da festa. Você vai perder o melhor das bodas. Olha aquelas prudentes. Elas se prepararam. E quando o noivo chegou, elas
deitaram azeite nas suas lâmpadas, acenderam as suas lâmpadas e viram o noivo chegar. O noivo as convidou e elas entraram para as bodas. A Bíblia fala, quando Jesus voltar, falará para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida: vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu e me vestistes, estive preso, me fostes ver, estive doente, me foste visitar. Entra para o gozo. O gozo eterno é o novo céu e a nova terra. Não vai existir coronavírus, não vai existir morte, nem pranto, nem dor, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Olha o que você vai perder se você não estiver preparado. Por isso, eu gostaria de encerrar dizendo para você: não fique de fora. Não fique de fora, meu amado irmão, minha amada irmã, porque o noivo está chegando. Espere pelo noivo, espere, leve as tuas lâmpadas para esse encontro. Mas além de lâmpadas, leve o azeite precioso. Não durma enquanto não estiver preparado. Por quê? Porque quando o noivo chegar, quando Jesus voltar, se você estiver preparado, você terá o gozo eterno. Você não ficará de fora. Mas se você não estiver preparado, infelizmente, você se arrependerá muito, mas será tarde demais. Que Deus te abençoe e que você possa, quando Jesus voltar, escutar o teu nome sendo chamado para entrar no gozo celestial. Que você não fique de fora dessa bênção, que você não fique de fora do céu, que você não fique de fora da glória eterna. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.